Gente, vamos começar? Júlio. Bom, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação nossa. Obrigado, Félix, por estar aqui conosco, o Leonardo Coutinho e o Júlio, que vai nos levar agora para o Camboja. Um país exótico por excelência, aquela região todinha ali do Sudeste Asiático é um dos países que como eu posso te dizer, ele está bem ainda, falta ainda lapidar muito, né? Então ele está no processo de modernização, mas é um belo país, templos espetaculares, e eu espero que todos vocês gostem e aproveitem da capacitação com o Júlio. Félix, você quer falar alguma coisa? Léo? Eu queria agradecer mais uma vez o Júlio, a disponibilidade dele de fazer essa apresentação, sempre muito aplaudida, né, pelos que nos prestigiam assistindo a essas capacitações. E como Edinho de Félix também, agradecer ao querido Félix, que está aí em Toledo, guardadinho também, né, Félix? E isso, e reiterando isso que o Edinho disse, o Camboja, toda aquela região, Vietnã, Tailândia, Mianmar, tudo é uma maravilha aquilo ali. E ainda que está mais uma... ver se aquilo tudo muito natural, com uma cultura fantástica, milenar. Então, vale a pena. Então, é isso, gente. É o que eu queria falar. Agradecer mais uma vez a participação de todos os agentes que nos prestigiam aí. Tá bem? Obrigado, Léo. Obrigado. Eu queria somente compartilhar com vocês uma informação. Não sei se aqui está. Compartilhar isso aqui. Destaque do nosso produto aqui em Camboja, nós estamos também com 3 categorias dentro do mesmo roteiro, tá? E são saídas garantidas a partir de 2 pessoas, ok? Então, além de, bem, a viagem virtual que o Júlio vai nos levar, é um dos países de natureza alucinante, de história alucinante e volta para o passado também de uma forma incrível, tá? Então, somente isso. E agora, Júlio, com você. Oi. Bom dia a todo mundo. Então, vocês estão me ouvindo direito? Tudo ótimo, Júlio. Então, sim, obrigado. Então, obrigado, Edson, também Félix e Léo, e obrigado a todo mundo que está nos assistindo hoje. Eu acho que não vou precisar pôr o alarme hoje, não, porque essa apresentação provavelmente seja um pouquinho mais curta, né? A gente está acostumada a fazer viagens pela Europa. Eu mostrei para vocês algumas das principais cidades do centro e do sul da Europa, até o Marrocos, mas hoje, para descontrair um pouquinho, vamos ir até Camboja, que provavelmente seja bem mais desconhecido para vocês. É um destino fantástico também, como o Edson já disse, um conjunto de países aqui no Sudeste Asiático, bem exótico, e que vale a pena descobrir, sim, sobretudo para aqueles que já fizeram outras viagens antes e querem um pouquinho mais de aventura e, sobretudo, descobrir coisas novas, né? Nesse sentido, Camboja é um país bem castigado ainda. O turismo começa a chegar, enfim, e realmente vale a pena a visita. E o país é chamado do Reino Esplendoroso, e agora vocês vão ver por quê. Essa bandeira que vocês estão vendo aqui é a bandeira de Camboja. Eu vou falar Camboja mais que Camboja, porque eu estou acostumado a falar Camboja em espanhol, então provavelmente eu vou confundir. Mas essa bandeira aqui já é a mostra de que esse país esconde alguns tesouros fantásticos. Nesse sentido, é a única bandeira do mundo que tem um monumento na própria bandeira, né? Porque eles estão super orgulhosos de um conjunto arquitetônico, uma grande cidade encantada, que é a cidade de Angkor, que realmente faz com que a visita ao país tenha valido a pena, mesmo sendo só com a visita de Angkor. Nós vamos descobrir Angkor, provavelmente algum já viu algum documentário, mas acho que
continua sendo bastante desconhecida, essa que muitos chamam de a oitava maravilha do mundo, e que eu, tendo-a visitado, posso dizer que realmente é uma das monumentos ou conjuntos arquitetônicos que mais me surpreendeu, hein? Eu acho que só a Alhambra de Granada chega nesse nível, para o meu gosto. Eu fiquei encantado a vez que eu visitei Angkor, e vou tentar transmitir um pouquinho disso para vocês. Mas antes de nada, e levando em conta que Camboja é bastante desconhecido, aqui vocês têm um mapa do continente asiático. E esse cantinho que eu pus um círculo vermelho seria onde fica a atual. É um país bem pequeno, né? É pequeno em território, fica entre Tailândia, Laos e Vietnã, olhando para o Golfo de Tailândia, no Oceano Pacífico, e tem só 16 milhões de habitantes, né? A densidade populacional é bem baixa, e o país é um dos países mais jovens do mundo. Agora vocês vão descobrir nessa última parte da apresentação por quê, porque isso é um fato bem triste, mas vamos deixar isso para o final, provavelmente o que vocês mais conheçam de Camboja, e vamos ir um pouquinho mais atrás na história para vocês descobrirem que esse aqui é um país que realmente vale a pena ser visitado. Esse seria o mapa de Camboja, e vocês estão vendo como o país fica entre esses três vizinhos, Tailândia, Laos e Vietnã, o Golfo de Tailândia, e, sobretudo, quais são as principais cidades. Apesar da capital ser Phnom Penh, que fica pertinho da fronteira com o Vietnã, mais para o sul, quase todo o turismo se concentra nessa cidade que temos mais no norte, indo para o oeste, que é a cidade de Siem Reap, que seria a atual cidade em cuja periferia fica o conjunto arquitetônico de Angkor. Vocês estão vendo aí uma lagoa também bastante grande no meio do país, que seria a Lagoa Tonle Sap, que também, por ser um lugar bastante curioso, como vamos ver a continuação, também concentra muito turismo, né? E fica muito perto de Angkor. Então, os roteiros costumam visitar Siem Reap, Angkor e Tonle Sap, essa lagoa, onde temos várias vilas flotantes, né? Pessoas que vivem parte do ano no meio do lago, e na época seca, o lago, boa parte da lagoa fica seca, então o estilo de vida muda. Isso é muito curioso, nós vamos ver. Mas é aí onde se concentra o turismo, e é aí onde a Trabax e a Mondiale tem dois roteiros, um incluindo o Vietnã e essa parte de Camboja, e a outra roteiro incluindo Tailândia e essa parte de Camboja também. E realmente eu garanto para vocês que vale a pena, não só pela cidade de Angkor, não só pelo lago de Tonle Sap, mas porque é um país realmente único, um país que ainda não sofreu essa grande influência que a cultura mundial tem, né, sobre todos nós, esses termos ingleses que todos mundo usamos, gostamos de shopping e todo mundo assistimos Netflix, e então a cultura mundial vai sendo cada vez mais parecida, e nós nesse sentido, quando visitamos Camboja, ficamos impressionados, porque continuamos descobrindo uma cultura muito autêntica. É um país budista hoje em dia, é um país que é muito conservador no respeito às suas tradições, e para os turistas isso é muito agradável. O povo é bastante simpático, eles estão desejando ter turistas porque sabem que isso significa dinheiro. A gente costuma ser convidado, apesar da diferença cultural, a um chá, ou eles tentam se comunicar conosco com esse inglês muito errado que eles falam, e nós também. Então, é bastante aberto nesse sentido. Os camboianos, apesar de terem uma cultura tradicional, conservadora, evoluída ainda, eles são bem abertos nesse sentido. Por exemplo, eles são abertos com a comunidade gay, com as mulheres. A desigualdade é menor que em outros países da região onde Camboja fica. A gente pode ver danças tradicionais, e desfrutar do budismo Mahayana,
no sentido original ainda. Os camboianos, a maioria deles conservam tradições, por exemplo, ter esse altar que vocês estão vendo abaixo à direita na casa de cada um, onde eles, inclusive, deixam alguns restos das cinzas das pessoas que morreram, da família deles, e toda noite eles rendem homenagem aos familiares. É curioso, quando você está passeando de noite em Camboia, ver quantidade de gente queimando notas, hein? Queimando dinheiro, porque isso para eles significa estar enviando dinheiro para os seus antepassados, para as pessoas que morreram. De fato, eles têm uma forma de ver a morte que, se vocês tiverem chance de conversar com um deles ou com um guia que for lhes acompanhar nessa ocasião, eu estou seguro que vai lhes surpreender muito. Eu fiquei realmente até chocado quando ouvi histórias do tipo de que quando alguém morre com as cinzas, eles até bebem com água de coco um pouco das cinzas do morto, porque sentem que assim o morto vai viver através do corpo deles. É uma coisa bem, bem diferente para quem está esperando sair do típico, né, que são essas viagens à Europa. Por outro lado, Camboja é um país muito respeitoso também. Isso para brasileiros e espanhóis é difícil, porque, por exemplo, a gente costuma falar alto. Lá todo mundo te olha se você fala alto. É melhor não ter muito contato físico, cumprimento, menos agora com o coronavírus, né? Sempre assim, o sompiar. A gente tem que ter cuidado de nunca apontar para ninguém com nossos pés, tirar os sapatos sempre antes de entrar no lugar, nunca dar as costas para um monge budista. Inclusive, vocês vão ter a ocasião, pegando qualquer roteiro desses dois que eu falei com a Trabaxi, tem uma cerimônia aí com monges budistas. Normalmente a que nós fazemos é à noite, mas, por exemplo, também acordando antes do amanhecer, vocês podem ver os monges passeando na rua e todos os camboianos oferecendo a eles arroz, comida ou qualquer refeição ou presente que faça a vida deles, que é de pedir, né, uma vida com mais simples, que faça a vida deles mais fácil, né? É surpreendente como país, Camboia, mas eu acho que uma pequena aproximação seria dizer que o país, apesar de ser muito castigado, está desejando mostrar essa cultura e essas tradições a todos os visitantes novos. Mas vamos ir para a história, né, que é o que interessa a gente. E apesar de o país ser pequeno e ficar entre grandes potências, e nesse sentido quase ninguém percebe que o país realmente existe, né? Porque fica próximo da China, do Vietnã, da Tailândia, que são muito maiores. Mas realmente eles são muito orgulhosos de sua história, porque entre os séculos 9 e 15, o Império Khmer seria o jeito de pronunciar, esse Império Camboiano, poderíamos dizer, ocupava quase todo o território do Sudeste Asiático e foi provavelmente uma das regiões mais desenvolvidas do mundo nesse tempo que na Europa estávamos no meio da Idade Média e ainda não tínhamos nem descoberto a América. E vocês vão ver pelo estilo das construções e o detalhe das esculturas, esses carvings, que nós falamos em inglês, a palavra em português agora, essas esculturas, esses desenhos na parede, vocês vão ver o nível de detalhe, já nos diz bastante sobre o grau de desenvolvimento. Enfim, esse grande império, o Império Khmer, a capital era a cidade de Angkor, que vocês estão vendo aí em amarelo, e Angkor ficou ainda hoje como o maior centro religioso do mundo, a maior concentração de templos e edifícios religiosos que vocês vão ver em qualquer parte do mundo fica em Angkor. Angkor era uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, num tempo em que Londres, por exemplo, para ter uma referência, né, tinha só 50 mil habitantes. Ou seja, era realmente uma cidade impressionantemente grande. Hoje em dia não temos vestígios, não existem casas onde morava esse 1 milhão de habitantes, só restam alguns palácios
palácios, templos e outros edifícios feitos de pedra. As casas que eram feitas de madeira, desde a desaparição do Império Khmer no século XV, já desapareceram de tudo, agora vocês vão entender por quê, mas a razão principal era que só podiam ser feitas em pedra as casas dos deuses e dos reis, porque em Camboja os reis tinham a consideração de deuses também, tá bom? Eram deuses viventes, hein? Teve várias dinastias, as principais foram de Suryavarman e de Jayavarman, eram duas famílias de reis deuses, cuja religião não era o budismo, isso é a primeira coisa que vai chamar a nossa atenção, era o hinduísmo. Hein? O Império Khmer, até o século XIV, era de religião hindu, por influência da Índia, que era a maior potência que tínhamos no sul da Ásia. E, nesse sentido, a cidade de Angkor, quando foi começada a ser construída no século IX, era para ser uma representação na Terra do universo dos hindus. O universo dos hindus tem o centro no Monte Meru. Aí vocês estão vendo, eu pus aí um desenho do que seria o Monte Meru. É uma montanha que seria como um Monte Olimpo para os gregos, né? O lugar onde descansam seus principais deuses. Vocês sabem, o hinduísmo tem milhares de deuses, eles fazem de deuses até os principais atores, e a Mãe Teresa de Calcutá, por exemplo, é considerada uma deusa para muitos hindus, mas os principais seriam Brahma, que é o deus da criação, Shiva, que é o deus da destruição, e Vishnu, que é o deus da conservação, tá bom? O que eles mais respeitam e adoram é Shiva, porque é o mais poderoso deles, mas Vishnu tem também seus seguidores, e eles costumavam ficar, sobretudo, na parte leste da Ásia e da Índia. E os reis que vão fundar Angkor eram variados, sobretudo, de Vishnu, que vocês estão vendo aí acima à direita, com suas 9 representações. Ele se apareceu na Terra, segundo essa religião, até 9 vezes. Estamos aguardando a 10ª que ele deve se aparecer, em diferentes formas. Já foi um peixe, tartaruga, javali, ele já foi o deus Krishna, Rama. Ele apareceu de várias formas, e os reis do Império Khmer acreditavam que ele ainda deveria se aparecer numa 10ª, ainda passaram mais de 6 séculos, estamos esperando ainda, mas em honra a Vishnu, eles vão construir Angkor, que era para ser uma simulação na Terra desse Monte Meru, e cujo centro seria Angkor Wat. Angkor Wat é esse grande templo, um dos maiores templos que temos na Terra, mais de 800 metros de comprimento, 55 metros de alto, e essas torres, as 5 torres, Torre Central a maior delas, que representa precisamente essa montanha onde descansam os principais deuses, mas todo Angkor Wat é uma representação do universo. Por exemplo, esse sistema de pátios, corredores tão complexo que ele tem, pequenos templos ao redor, seria a Terra, nossa Terra, não os pátios, a parte de fora do templo. O templo em si é o centro do universo, onde descansam os deuses, por sinal, onde viviam os reis. E toda a água que temos ao redor de Angkor Wat seriam os oceanos. E cada uma das torres seria uma moradia de outros deuses mais pequenos, né, menores. Enfim, Angkor Wat é o resumo não só do universo hindu, mas também da arquitetura do Império Khmer. Sua beleza e a complexidade do edifício vai fazer vocês entenderem por que os camboianos estão tão orgulhosos desse edifício, que eles o consideram merecedor de participar na bandeira do país. Mas a simbologia hindu não é uma coisa que a gente só possa ver porque Angkor Wat, Angkor é feita para ser uma cópia do universo hindu. A gente vai encontrar isso em tudo quanto é lugar, e por isso eu recomendo muito ler um pouquinho sobre essa religião antes de conhecer Angkor, porque
reconhecendo em cada escultura, em cada detalhe de cada templo dessa cidade enorme, vocês vão ver uma representação dessa religião e é realmente impressionante. Por exemplo, em muitos lugares a gente tem a típica vaquinha, que seria a Nandi, que é a deusa que transporta o deus Shiva. Em Angkor, vocês vão ver muitas pedras e muitas construções em forma fálica. É engraçado, no começo, pensar que a figura que vocês estão vendo realmente é para parecer um pênis. Isso simboliza o poder masculino e esse poder, como diríamos, sem controle do deus Shiva, que eles adoram, né, e que eles rendem muito respeito para evitar destruições, porque Shiva é o deus da destruição. Vocês estão vendo isso abaixo no meio. Vamos ver várias histórias de muitas batalhas do hinduísmo, representadas todas elas em vários templos. Vamos ver essa serpente, que seria a Naga, que conecta o mundo dos humanos com o mundo dos deuses, ou até o mesmo Shiva com seus 8 braços, fica no centro do templo de Angkor Wat. E são muitas coisas, realmente. Temos asuras, temos apsaras, que são as deusas e os demônios, e tudo isso fica representado aí. Cada parede está contando uma história diferente, e mesmo que seja só reconhecer que a vaca é Nandi, que isso aqui é o deus Shiva, ou o outro é Vishnu, vai fazer com que a visita de vocês seja muito, muito mais interessante. E outro detalhe que nos surpreende também muito nesse sentido é como eles dominaram as águas, né? O Império Khmer, que, como eu disse, era muito maior em população e em desenvolvimento que muitas cidades europeias. Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma parte de Angkor, que seria Kbalspin, que é um nome, os nomes são muito complicados, mas vocês, se vierem visitar, vocês vão ler sem problema. Aqui vocês estão vendo uma espécie de templo em honra ao deus Shiva. Vocês estão vendo essas formas fálicas embaixo da água. Então, ver isso e a mistura entre o natural e o humano, né? Uma natureza tão exótica, tão verde, com tanta água, mas ao mesmo tempo várias construções humanas. Essa vaca que vocês estão vendo aí à direita, que é a vaca do Shiva, enfim, é uma coisa espetacular essa mistura. Vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. E realmente tudo isso que eu estou falando quer dizer que Angkor, que é enorme, é impossível visitar em completo. Fazer uma visita completa de Angkor poderia nos levar umas 2 semanas, porque, imagine, é uma cidade que contém várias cidades no seu interior, todas elas abandonadas no século XV. Elas foram, quando elas foram abandonadas, o Império Khmer perdeu para os vietnamitas, ficou perante séculos no meio da natureza, e muitas coisas ainda no dia de hoje os arqueólogos estão descobrindo novos templos, novos edifícios, e a história de Angkor ainda está sendo reconstruída. Não sabemos tudo sobre Angkor, né? Porque aqui a natureza ocupa tudo em um prazo muito curto. Chove muito nos meses de julho e agosto, as plantas ocupam os edifícios e Camboja não tem muitos recursos para fazer uma investigação como nós fizemos, por exemplo, do Império Romano, e mais ou menos sabemos a história, lemos as fontes. Isso não existe neste país, então o turista vai se sentir como um explorador também, descobrindo, não por primeira vez, mas vai ter essa impressão muitas vezes, né? Porque as coisas estão meio abandonadas no meio da natureza. Nesse sentido, é impossível conhecer Angkor. Não, nem os historiadores sabem bem a história desse império que durou 6 séculos, mas nos chegaram ao dia de hoje várias joias arquitetônicas que vão fazer que a visita seja incrível. Nós, no roteiro, vamos passar um dia completo nesse complexo e visitar alguns dos lugares principais. Por exemplo, aí no sul, vocês estão vendo Angkor Wat, que é esse templo que eu já falei um pouquinho deles para vocês. No meio ficaria a cidade amuralhada de Angkor Thom, que era o lugar onde vivia a família do rei.
veremos lá no centro o templo de Bayonne. Nós também, nessas visitas, costumamos ir sempre para Taprom e também para Takeo. E geralmente acabamos em umas águas que vocês estão vendo, uma espécie de lagoa bem grande. Justo no sul tem uma pequena piscina, que seria a piscina de Srasrang, que é um lugar sagrado para os Khmeres. Khmeres é o nome histórico dos camboianos. E fazemos uma visita que pelo menos dá para ver o mais impressionante, o principal de Angkor. Então vamos tentar descobrir isso também. Olhem, esse fosso, hein, é a prova vivente do controle que os camboianos tinham da água. A gente está em Angkor Wat, esse templo principal que foi feito no século XII pelo rei Jayavarman, para ser uma representação de um Monte Meru hindu. Vocês estão vendo ele aí embaixo. E esse seria o tamanho real. Ele fica dentro de um fosso de água que tem 1,5 km e 1,3 km de comprimento, quase um quadrado. Só a longitude do fosso é de 190 metros de água. E, por sinal, uma das razões que talvez expliquem o abandono de Angkor foi o fato deles terem destruído boa parte da natureza que ficava em volta, né, onde eles obtinham recursos, e também que a população tinha ficado muito, muito grande, e o descontrole era bem grande. São coisas que parecem atuais, né, esses problemas de crescimento da população e exploração da natureza, eles já tinham 6 séculos atrás. O caso é que Angkor Wat, o templo principal, ficava no meio desse fosso, super bem protegido, e seria, como eu digo, a representação do Monte Meru. Uma visita completa a Angkor Wat pode nos levar umas 3 horas. Eu visitei nesse ano com 2 amigos, um deles é guia também, aqui vocês estão vendo. E não é só o templo em si, mas tudo que fica em volta do templo nos conta histórias interessantes. A melhor hora para visitá-lo é no amanhecer, ver o sol saindo da parte de trás do templo enquanto a gente está entrando na entrada oeste, a entrada de pedra, onde entravam antes só a família do rei e o próprio rei. E como o lugar está meio abandonado ainda, não foi restaurado em grande parte, um passeio que a gente faz por esses pátios, que seriam a representação de nossos continentes, da parte da Terra, né? Porque a água representa os oceanos, é uma coisa realmente impressionante. Pensar que 300 mil pessoas, mais ou menos, foram necessárias para a construção de Angkor Wat ao longo de 50 anos e mais de 6 mil elefantes, é uma coisa realmente que vai achar vocês se sentirem pequenos, né? Esse templo de mais de 800 metros de comprimento, onde vamos encontrar vários pátios, cada um mais interessante do outro, alguns com pequenos templos, outro pátio dos 1000 Budas, com 1000 figurinhas de Buda, porque depois do século XIV, os reis vão passar de ser hindus a ser budistas, e tudo vai mudar de sentido. Os pátios onde ficava antes a piscina do mausoléu, porque Angkor Wat também não era só um grande templo, era também um mausoléu da família real, e também tinha quartos para os reis, para os escravos, para os príncipes, princesas, e nós vamos poder passear por eles, com umas galerias bem fininhas. A gente faz se perder bastante, mas sempre vamos marcar um ponto de referência para explicar a história e, sobretudo, para conhecer a parte central, essa torre mais alta, que vale a pena subir, mesmo que seja só para ver as vistas que temos ao redor de toda a cidade de Angkor, com toda essa natureza. E, sobretudo, uma coisa curiosa, para subir até a torre principal, nós temos que subir uma das escadas que realmente é bem quase perigosa, mas vocês estão vendo aí que não é fácil subi-la. É porque, como eu bem disse, Monte Meru, o centro seria o lugar dos deuses, e para subir até o céu, o caminho é difícil, e esse era o sentido que Angkor Wat queria dar a seus visitantes, e que dá ainda, né? Ok, você pode subir aqui se quiser, e ter uma bela vista de todos os arredores. Por sinal, muitas das fotos aqui
fui eu que fiz, hein? Não peguei da internet. Algumas eu peguei, outras não. Então, a subida é difícil, mas vale a pena sentir que você está sem fôlego, com dificuldade, mas que o fim disso vai ser o céu, hein? E ver esses pequenos templos, esses pátios em volta de Angkor Wat é uma coisa impressionante, desde a torre central. E conhecer cada história que o templo nos conta em suas paredes, com essas esculturas, por exemplo, está representada aí as batalhas dos camboianos no Império Khmer, que ganharam várias vezes dos Champas e dos vietnameses. Está representada, por exemplo, a subida ao poder e a conversão em Deus do rei que fez Angkor Wat, Jayavarman. Está representada também a imagem que os hindus do momento tinham do céu e do inferno. Não dá para ver muito bem na imagem abaixo à direita, mas façam uma ideia que não é muito diferente o inferno da ideia cristã que nós temos, né? Enfim, Angkor Wat é um lugar impressionante, vai deixar vocês encabulados, com a boca aberta, sem querer ir embora, e fazendo muita foto, mas realmente eu garanto que o resto do dia vai ser quase mais impressionante nesse sentido. Depois de ir em Angkor Wat, é obrigatório visitar Angkor Thom. Angkor Thom seria uma pequena cidade amuralhada dentro da grande cidade de Angkor, que era como poderíamos chamar a cidade proibida, onde só alguns nobres e os reis e as famílias poderiam entrar. Então, entrando em Angkor Thom, nós estamos entrando num lugar reservado aos deuses e aos mais próximos do rei. E nesse sentido, eu pediria para qualquer que tenha interesse em tentar guardar o respeito ao máximo, porque estamos entrando num lugar com muito significado para um povo que eu disse que ainda parece viver de suas tradições e de seu passado. O centro de Angkor Thom, o centro dessa cidade real, seria o templo de Bayon, mas tem muitas coisas mais. Esse aqui é o templo de Bayon. Só a entrada em Angkor Thom desde Angkor Wat, ou seja, a entrada sul, é bastante impressionante, já vai nos dar uma ideia de onde a gente está entrando nesse lugar, onde talvez não deveríamos, se houvéssemos nascido em outra época, nem querido chegar perto, porque a consequência teria sido a morte mais desonrosa possível. Esses que eu falo que são esses chinesinhos bravos, nos dão uma bem-vinda à cidade de Angkor Thom. Na porta sul, é uma ponte que fica, porque Angkor Thom também tem um fosso ao redor. Aí vocês têm um mapa dessa pequena cidade de Angkor Thom. Toda em volta dela haveria um fosso também, uma água artificial. E dentro, o primeiro que encontraríamos, depois de passar por sua entrada, que aí vocês têm outra imagem, né? Essa entrada sul, a entrada principal a Angkor Thom. Dentro teríamos vários templos, alguns budistas, outros hindus, mas também lugares onde os reis faziam seu dia a dia, comemoravam festas, faziam apresentações, representavam batalhas. Tinha uma fortaleza também, caso Angkor Thom ser atacada, porque houve nessa época, Angkor Thom foi feita no século XIII, várias invasões de povos vindos do Vietnã. E por isso a necessidade do rei de fazer essa cidade com uma muralha de mais de 8 metros de alto e um comprimento de 12 quilômetros, se não me engano. E dentro dela temos também uma fortaleza real, o palácio onde ele tinha suas outras mulheres. Enfim, apesar de estar em Camboja, alguns costumes dos reis eram exatamente as mesmas. E, por sinal, um bom jeito de descobri-lo é em moto, hein? Porque uma das coisas boas é que o patrimônio é mais ou menos protegido, mas há muita liberdade para ir para cá, para ir para lá. Então, se vocês tiverem algum dia livre, porque existe essa opção, né, depois de acabar do roteiro, pegar algum dia livre, vale a pena alugar uma moto e descobrir algum ponto por sua conta. E, enfim, a verdade é que já não há mais reis com categoria de deuses em Camboja, que é sim um reino hoje em dia, mas os grandes reis de toda essa cidade maravilhosa são os macacos. Por isso é também bom ser respeitoso e não ir com medo, mas sempre com muita atenção com a comida, com as suas propriedades, porque os macacos são bem ladrões.
Mas é uma coisa mais simpática que nos demonstra que Angkor hoje em dia está ocupada pela natureza. Esse aqui eu encontrei uma família de macacos entrando no templo de Bayonne. Mas antes de ir no templo, que é o atrativo principal dessa cidade real, só queria dizer que há vários lugares, por exemplo, esse templo acima à direita que vocês estão vendo, o templo hindu de Baphuon, ou esse templo, por dizer alguma coisa só, né, ficou todo destruído na época da Guerra de Vietnã, os Khmer Rouge, e dizem que é o maior quebra-cabeças do mundo, porque ele foi feito pedra a pedra nos últimos 50 anos, ainda não foi acabada a reconstrução, era um templo em honra do deus Shiva. Temos também o terraço dos elefantes, que vocês estão vendo aí à esquerda, era o lugar onde o rei fazia espetáculos com elefantes, por isso vocês estão vendo cara de elefante aí, e sobretudo o terraço do rei leproso, em honra de uma figura que fica no centro desse, digamos que é como se fosse uma arena de futebol, toda cheia de detalhes, esculturas representando reis e a população da época, e era onde ele fazia seus espetáculos, danças, encontros com famílias reais de outros países. Era, como dizer, a sala onde ele recebia as pessoas mais importantes do país e de fora. Aí vocês estão vendo como seria encontrar essa arena, que não é de futebol, mas é para outro tipo de comemorações, e o nível de detalhe de cada uma das pequenas figuras que decoram esse canto, né? O terraço, eu não sei o nome em português, do rei leproso. Temos em Angkor Thom, essa parte, o Palácio Real, com essa piscina sagrada que fica acima à direita nessa fotografia, vários templos budistas ou hindus, mais ou menos destruídos, e sobretudo as outras duas entradas. A gente viu a entrada sul, com essas pessoas bravas nos dando a bem-vinda, e aqui teríamos a entrada este e a entrada oeste, com essas caras, que agora vamos entender qual é o sentido dessas caras que parecem estar olhando para a gente, olhando para baixo. Mas se há um lugar especial em Angkor Thom, é o templo de Bayonne, que vocês estão vendo aqui. O templo de Bayonne é o lugar mais sagrado, não só de Angkor Thom, mas de toda a cidade de Angkor. Para muitos estudiosos, foi mais importante ainda que Angkor Wat, porque foi feita pelo rei Suryavarman, Suryavarman II, que foi o rei mais importante, que vai levar o Império Khmer a seu máximo território. E porque essa técnica que os camboianos têm aqui, enquanto na Europa ainda mal estamos saindo da época do românico, é impressionante. É um templo que parece estar vivo, apesar de estar bastante destruído. Originalmente eram 54 torres nesse templo, hoje só tem 3 que não estão destruídas. E originalmente tínhamos mais de 11.000 figuras e 216 caras, faces, olhando para as torres desse templo. Hoje em dia só resta uma pequena parte, mas essa pequena parte que ainda é em pé vai deixar vocês, alguns até vão sentir medo pelo grau de expressividade que essas caras têm, outros vão ficar admirados, vão falar assim, como é possível que no século XIII, ou seja, 8 séculos atrás, eles tivessem esse grau de domínio sobre a arquitetura. E realmente é impressionante. Eu fiquei encabulado. E cada uma delas parece estar olhando para a gente, assim como algumas olhando, a gente vai encontrá-las assim bem na frente, outras olhando para a gente desde cima. Todas elas têm a cara do deus Vishnu, mas também dizem que uma certa semelhança ao rei que mandou construir o templo de Bayonne. Então, nesse sentido, eu acho que não há nada igual em toda Angkor,
e é uma das coisas que mais me impressionou do mundo inteiro. E aqui nesse templo está representada a forma de viver do camboiano médio naquela época, né? Esse 1 milhão de habitantes que viviam em Angkor. O que eles faziam? A maioria eram camponeses, alguns escravos, todos trabalhavam quase todos trabalhavam no campo. Isso é uma coisa importante que depois, no fim dessa apresentação, tentem lembrar. Mas, enfim, é um lugar que não parece ser feito pelo ser humano, muito menos tantos séculos atrás. Ninguém vai ficar igual, todo mundo vai sentir muita emoção, com certeza. E vamos continuar nossa visita já fora de Angkor Thom, depois de ter visto esse templo de Bayonne. E vamos ir num lugar impressionante também, que é o templo de Ta Prohm. Ta Prohm é um conjunto de pequenos templos, várias galerias, muitos, até lugares subterrâneos, vamos dizer, também uma pequena fortaleza, que hoje em dia é conhecida como o Templo de Tomb Raider, por esse filme de Angelina Jolie, que foi gravado aqui, e que o mais impressionante que a gente pode destacar é como a natureza ocupou um espaço humano. Digamos que há uma guerra, né? Primeiro está a natureza, depois o ser humano chega lá, constrói seus templos, corta árvores, depois aquilo fica abandonado perante 5 séculos, e as árvores voltam e ocupam esses templos sem nenhum tipo de consideração. Ou seja, dá na mesma se são grandes edifícios e uma maravilha arquitetônica. Se eles forem abandonados no prazo de poucos séculos, vão acabar igual Ta Prohm, mas isso é o que faz de Ta Prohm um lugar especial. E, por sinal, nós costumamos dizer que Angkor vai ser descoberta no ano 1860 por um francês chamado Henri, sei lá o quê, o tal Henri, mas, na verdade, nunca foi 100% abandonada, sempre houve camboianos vivendo aqui, só que a capital passou a ser Phnom Penh. Camboia nunca mais recuperou essa grandiosidade que teve perante o Império Khmer, e Angkor foi ficando esquecida. Mas não é bom dizer abandonada, porque os camboianos sabiam sim que isso existia, eles estavam orgulhosos do seu passado, mas já não havia poder para manter toda essa cidade de templos. Ta Prohm, nesse sentido, vai nos impressionar não pela construção, senão como as árvores parecem dançar, como a natureza dança com os edifícios. E também essas galerias subterrâneas, esses muros cheios de esculturas, cada detalhe que a gente encontra que faz referência a um deus hindu diferente. E o passeio é realmente impressionante, entrar nas raízes das árvores, tomar fotografia bem embaixo. Olhem aqui, eu fiz a fotografia na esquerda, a direita é a que eu encontrei na internet, 100 pessoas, mas a gente pensa até que a coisa vai cair de um momento para outro, mas mesmo assim a gente quer entrar no meio das raízes, visitar cada uma das galerias, ou até passeios subterrâneos, enfim. Vocês vão ficar encabulados com Ta Prohm, vão voltar a casa querendo assistir Tomb Raider para ver isso outra vez mais, e realmente é um lugar fantástico, único. Olhem aqui, eu estava com meus amigos, a gente tomou essa fotografia com efeito, mas olhem o nível de detalhe desse edifício, né? Apesar de ter sido abandonado e ficar no meio da natureza por mais de 5 séculos, ainda parece ter sido feito ontem em algumas coisas, né? O nível de detalhe, como a pedra sobreviveu à umidade, ao passo do tempo, enfim, é uma experiência que vocês não vão encontrar em outro lugar, hein? A gente tem restaurantes italianos no mundo inteiro, mas isso aqui é uma coisa que você não pode copiar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. A gente visitou os lugares principais de Angkor, mas falta ainda Srasrang, que seria essa piscina que eu falei antes para vocês, que é um lugar sagrado para os camboianos e que era supostamente onde o rei tomava banho. E é um lugar onde o atardecer é uma coisa de doidos, realmente ver como o céu vai mudando de cor.
faz que o horizonte fique iluminado de várias cores diferentes e cada templo que a gente vê ao longe parece tirado de um conto, né? Não parece real. E normalmente nos passeios, esses da Trabax e Ancoradouro Mondiale, no fim do dia a gente costuma ir num espetáculo budista, onde eles nos pedem por nossas almas uma boa viagem, nos dão um presente, uma pulseirinha vermelha para conservar paz interior, limpam nossa alma. E fazer isso em Angkor é realmente sentir muitas emoções juntas. Vai ser um dia muito especial. Para aqueles que visitam, sem dúvida, é inesquecível. E, nesse sentido, um dia que nunca se repete, hein? Ter um primeiro encontro com edifícios dessa natureza não tem preço para isso. Saibam que, como eu disse antes, Angkor tem muitos monumentos, muitos estão ainda por ser descobertos, e se vocês decidirem passar 2, 3 dias, ou até aqueles que quiserem ficar mais tempo e pegar roteiros especializados, vocês vão encontrar uma coleção impressionante de templos, casas, palácios, lugares únicos, como os que a gente viu antes, mas conhecidos, um pouquinho menores, um pouquinho só menos impressionantes. Aqui vocês têm uma coleção deles, por exemplo, né? Tem um lugar que chama Rolos, aí acima à esquerda vocês estão vendo esse lugar dentro de Angkor, uns templos um pouquinho mais modernos e feitos com uma pedra de outra cor, mas pelo resto, o mais impressionante a gente viu nesse dia. Aqui eu pus uma foto para vocês de um lugar que chama Koker, que foi feito bem no começo do Império Khmer, no século VIII, antes de Angkor virar a grande cidade capital. A capital era aqui em Koker, e esse templo com forma de pirâmide, que é uma forma que a gente encontra em México, Egito e também em Camboja, era uma representação também do Monte Meru. Vocês estão vendo, tem forma de montanha, fica no norte da cidade de Angkor, e aqueles que quiserem passar esse dia livre que a gente tem no roteiro, podem vir para qualquer, eu realmente subir lá em cima sem ninguém ao redor, são meus amigos e eu, e ver o atardecer de lá foi uma experiência fantástica. Realmente eu acho que dá para ver que eu realmente fiquei impressionado, que essa foto que eu tomei quando a gente já estava indo embora de Koker é um dos muitos templos que a gente tem, todo esse complexo de Angkor. Eu só pus esse porque é o que mais me impressionou. Foi coincidência, a gente estava com a moto lá e acabamos parando aqui. Enfim, já saímos de Angkor, e o segundo dia do nosso roteiro, a gente costuma ficar em Siem Reap, nessa cidade que é a cidade atual mais próxima de Angkor, que está protegida. Siem Reap é uma cidade muito divertida, não tem nada a ver com a Camboja mais tradicional que a gente falava antes, mas está cheia de coisas que sim nos mostram outros aspectos dessa Camboja mais feliz, uma cidade muito louca. Recomendo sempre dar um passeio por Siem Reap tranquilamente. Vocês vão ver algumas coisas como a Pub Street. Vocês têm restaurantes lá de todas as partes do mundo. Nesse roteiro da Trabaxia Mondial, a gente costuma ir sempre no Po Kitchen, que é um restaurante que representa a comida cambodiana, mas de um jeito mais light, não tão duro como vocês podem encontrar em outros lugares. Porque agora eu vou falar da gastronomia. Vocês vão ver os camboianos com as motos, eles não têm nenhum tipo de controle de tráfego, uma indo para lá, outra para cá, parecem que vão ser atropelados em qualquer momento. Não recomendo muito pegar moto na cidade, e eu falo em primeira pessoa porque eu caí na moto. Mas fora da cidade, em Angkor, não tem nenhum problema. Tranquilamente a gente pode pegar, é muito barato, menos de $10 por dia. Passear nessas ruas mais modernas de Siem Reap, e quando começa o atardecer, vocês vão ver todos os camboianos na rua, brincando, jogando futebol, fazendo esporte, cartas, as senhoras todas elas dançando. Vou pôr aqui um vídeo para vocês verem, não sei se dá para ver.
Espero que sim. Você teria que compartilhar sua outra tela. Você teria que compartilhar a tela do vídeo. Que a gente já Vocês estão vendo ou não? Não, estamos na tela da apresentação. Tá, então vou compartilhar, peraí. Aqui para vocês verem o som do sistema que deixa eu ver. Que Camboja é um país, apesar de tudo que eu vou contar daqui a pouquinho, um país bem alegre. Olha, essa cidade de Siem Reap, quando começa o atardecer, todo mundo saiu de trabalhar. Eles dançam na rua, fazem esporte, os meninos brincam juntos. E eles são muito simpáticos com o turista, nesse sentido. É uma coisa rara que a gente não vai encontrar em outros países da Ásia, onde o povo é mais bem fechado. Mas sim em Camboja, que isso também é um dos fatores pelos que eu recomendo uma visita sem demorar muito, porque quando o país for muito turístico, isso aqui vai acabar. Mas, enfim, pelo enquanto, o povo é super simpático. O país é muito barato, muito bem de preço. Vocês podem comprar várias artesanias, vários que são feitos na própria Camboja, né? O salário é bem mais baixo lá, mas, sobretudo, peças de artesanato, né? Que, de fato, vocês contribuem com a economia local, porque muitas pessoas saíram do campo graças ao turismo em Siem Reap e eles vendem essas coisinhas que, por outra parte, são bem baratas, né? Esses budas, esses colares, essas coisas, né? E a gente, no terceiro dia do roteiro, costumamos passar uma manhã visitando vários locais que vocês vão ver que fazem a diferença para a população local. O índice de desenvolvimento humano em Camboja é muito baixo, qualquer dinheirinho que vocês deixarem lá é muito bem recebido. E a gastronomia é muito desconhecida, é uma mistura da tailandesa com a vietnamita, vocês provavelmente já conhecem, pelo menos a tailandesa. O prato principal é o amok, é um peixe que tem várias, como falo, picante, enfim. O amok que vocês estão vendo aí abaixo à direita, que é pescado no lago de Tonle Sap, vocês vão encontrar frutas de todo tipo. O Brasil já é o país, acho que com mais variedade de frutas do mundo é o Brasil, mas aqui vocês vão encontrar frutas desconhecidas, como a fruta do dragão, o mangostão, rambutão, essas mangos, enfim, outras que vocês sim conhecem no Brasil, mas uma variedade espetacular que para aqueles que gostam de fruta como eu, é uma delícia tudo. Esses sorvetes feitos à mão, nessa chapa congelada, que também temos na Tailândia, a street food, né, a comida de rua, em lugares em Siem Reap, sim, bastante higiênicos, que é uma coisa que a gente não vai encontrar no resto de Camboja. Vocês vão poder provar a sopa de pho, as massas que eles fazem, e também a cerveja, que, como não, também se chama Angkor, a cerveja principal do país. E outras delícias também mais próprias, e talvez vocês, alguns de vocês não tenham a coragem ainda de experimentar. Mas antes disso, vou falar também, o Camboja é o país, dizem, com a melhor pimenta do mundo, a pimenta de Kep. Kep é uma cidade que fica na praia, uma praia que no futuro espero seja bastante turística, porque é muito bonita, apesar de hoje em dia estar bem suja. Ou seria a pimenta de Kampot e os caranguejos de Kep. Em Camboja, com Kep, a cidade de Kep, acho que é o maior mercado de caranguejos do mundo, então temos também muito fruto do mar, e a gente pode experimentá-los, os caranguejos e outros frutos do mar, sempre em restaurantes bem cuidados, mesmo que o preço for um pouquinho mais alto. Aqui vocês vão poder comer frutos do mar e outros invertebrados a preços muito em conta. E digo outros invertebrados porque também os camboianos comem qualquer coisa que se mexe, apesar de eu ter dito várias vezes que eu sou vegetariano. Quando eu estive lá, por exemplo, eu experimentei o escorpião. Vocês podem experimentar aranha, cobra, enfim, qualquer coisa que andar, eles podem cozinhar para vocês, hein? Os menos atrevidos ficarão em caranguejo e de lá não sairão, mas tem de tudo, hein? O escorpião, por sinal, não é muito bom, hein? Tem um gosto de caranguejo assim, mas muito mais forte. E também eu já desse lago, outra visita que a gente faz depois de o dia que a gente passa em Angkor e o dia que a gente passa em Siem Reap, descobrindo essa cidade fantástica, essas cidades de contrastes, para conhecer
para conhecer uma Camboja mais inexplorada, né? Uma Camboja mais desconhecida, menos turística, e nesse roteiro que eu estou falando, a gente costuma ir no conjunto arquitetônico de Kompong Kleang, que também, como dizer, Santos de São Paulo, Kompong Kleang era de Angkor, era uma cidade também com muitos templos, muito importante no Império Khmer, perto de Angkor, mas não era Angkor, hein? Por que a gente costuma ir aqui? Porque aqui sim tudo está ocupado pela natureza. Tem um roteiro que se faz dentro de Kompong Kleang e que tem templos, árvores no meio, igual as coisas que a gente viu em Angkor, mas quase sem turistas. E a gente costuma deixar vocês no começo. Vocês vão se perder 2 horas, 3 horas no passeio. E sempre o roteiro acaba no mesmo lugar, porque está tudo indicado, mas vocês vão se sentir entrando assim em outra dimensão, outro mundo, né? As fotografias são impressionantes, a cor verde, o efeito da chuva, do passo do tempo, e é um lugar muito especial também, vai fazer você sentir num cantinho único, e é isso, né? A gente tenta também que vocês tenham essas sensações, e nesse mesmo dia que a gente visita Kompong Kleang, nós também conhecemos esse lago Tonle Sap, que chega a mudar mais de 10 metros de altura, em função, mais de 13 metros em função de se é temporada de chuva ou não. É uma lagoa cheia também, pelo menos antes era cheia de crocodilos, que também é uma delícia dos camboianos. Vocês podem ir no restaurante e pedir um pouquinho de crocodilo. Aí vocês estão vendo eles, eu fiz a fotografia lá de cima. A gente faz um passeio em barco pelo lago Tonle Sap, descobrimos alguns fatos sobre um dos maiores lagos de água doce da Ásia, e visitamos alguma vila flotante, essas vilas que os camboianos fazem em cima de paus de madeira, eles constroem suas casas. Eu fui, quando eu tomei essas fotos era temporada seca, mas claro, quando chegam as chuvas, a lagoa enche de água e essas casas ficam geralmente justo acima do nível da água. Então, metade do ano eles vivem de uma coisa, tem um jeito de vida, e a outra metade é só de barquinho e pescando, porque é o único que eles podem fazer. É muito interessante conhecer também. A gente vai sentir que a gente está contribuindo com a economia local, porque costumam ser vilas bastante pobres que vivem de vender para nós uma frutinha ou vender uma fotografia, essas coisinhas, né, de país que ainda está em processo de desenvolvimento. Aí vocês estão vendo uma fotografia de como seria isso aqui quando a lagoa enche de água. Como curiosidade, o Tonle Sap, metade do ano recebe água do rio Tonle Sap e a outra metade do ano puxa a água, né? Chega ao nível da lagoa e passa de receber a puxar a água para o rio Mekong. Ou seja, é uma coisa bem curiosa, né? Muda o rumo da água e a água, na época de chuva, vai parar no Mekong, que é um dos maiores rios do mundo, nasce no Tibete, atravessa China, atravessa parte da Birmânia, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã, e vai morrer pertinho da cidade de Saigon, no sul do Vietnã. E também é interessante aqueles que nesse dia livre, o último dia do roteiro, podem querer chegar perto do rio Mekong, porque é uma experiência única. O Mekong é um rio também com muitas particularidades, uma cultura própria impressionante. Por exemplo, aproveitando que Camboja é um país pequeno que não está, Siem Reap, muito longe da fronteira com Laos, vocês podem visitar essas cascatas que ficam nessa região que chamamos das 4.000 ilhas, que marcam a fronteira entre Camboja e Laos, talvez até atravessar a fronteira para Laos. Tem outros roteiros lá indo para esse outro país também, quase mais sem explorar ainda que Camboja, é outro país impressionante, ou até tentar ver esses golfinhos de rio que estão quase desaparecendo, do Irrawaddy, são assim o nome, o boto de Camboja, né? Esses golfinhos que ficam no rio Mekong, ou fazer um passeio em barco pelo Mekong, e ver também, eu gosto muito desse atardecer de Camboja. Essa foto que fiz, olha, umas cores, sem filtro nem nada, no rio Mekong à noite.
ou chegar até a capital, Phnom Penh. Phnom Penh é uma cidade bem mais desconhecida, apesar de ser a capital de Camboia. Não tem tanto a oferecer ao turista como Siem Reap e Angkor, mas vocês podem fazer um passeio lá de um dia, aquele que tiver mais curiosidade, para conhecer a capital. A distância entre Siem Reap e Phnom Penh é umas 3 horas na estrada, a estrada é boa, e lá vocês podem visitar, além da cidade em si, o Palácio Real, o Museu Nacional de Camboja, onde ficam várias esculturas, as melhores esculturas de Angkor são guardadas nesse museu, ou visitar um dos seus muitos mercados e ver como o jeito de vida nessas cidades loucas, né? O mercado russo, por exemplo, seria uma boa oportunidade, ou conhecer a história mais recente de Camboja, em Phnom Penh, né? Talvez essa é a última coisa que eu queria falar. Perante a guerra, Camboja perdeu o Império Khmer no século XV. Do XV ao XX foi ocupado por várias potências estrangeiras, tailandeses, vietnamitas, chineses. No século XIX, os franceses, na Indochina francesa. Depois, na os japoneses, foi um país muito ocupado, muito castigado, país onde a cultura deles nunca foi respeitada, e os últimos em ocupar foram os americanos e os vietnameses do sul, na década dos anos 60, começo dos 70. Os americanos dizem acabaram com a vida de 250.000 de camboianos, 250 mil, deixaram um país destruído, com muitíssimas mortes e muito empobrecido, e tudo isso levou a uma guerra civil, cujos vencedores foram os chamados Khmer Rouge, os Khmeres vermelhos a cor do comunismo camboiano, que levou Pol Pot, que vocês estão vendo na fotografia, e Ieng Sarin e outros 8 líderes camboianos a acabar com a vida de, dizem, uns 3 milhões de pessoas, que representava entre 1/4 e 1/3 da população, nos 4 anos que eles ficaram no poder, entre os 75 e os 79, houve um genocídio camboiano, que faz do país ainda hoje o país com mais desaparecidos do mundo. E para conhecer essa história terrível, é bom também passar por Phnom Penh, ir em algum ponto de referência, como podem ser os Killing Fields, os lugares onde esses camboianos eram assassinados, muitas vezes pelo fato de terem profissões novas, simplesmente. Eu já falei para vocês que em Angkor a gente vai encontrar uma alegoria, uma representação da vida camponesa, né? E Pol Pot, nessa revolução dos Khmer Rouge, ele vai dizer que para voltar Camboja a ser essa grande potência que foi antes, a vida tem que voltar a ser como antes, né? Manda todo mundo para o campo, aqueles que estudaram, aqueles que eram advogados, ou até as dançarinas, jornalistas, pessoas que tinham profissões liberais, foram assassinados. Pessoas que não queriam voltar ao campo também, aquele que levantava a voz porque não estava de acordo em comer só arroz e trabalhar 15 horas no dia para construir uma Camboja baseada na agricultura, também eram todos assassinados. Nos Killing Fields de Phnom Penh vocês vão descobrir histórias, eles têm em português também, um áudio falando de pessoas que viram morrer seus pais, cujos irmãos foram assassinados. Por exemplo, essa árvore que está aí embaixo à esquerda, os nenéns e as crianças pequenas eram assassinadas pelos soldados dos Khmer Rouge, que batiam a cabeça deles contra a árvore para economizar balas, economizar outros jeitos mais caros de matar. E vocês vão encontrar esse grande templo com 7 níveis, todos formados por crânios de pessoas que nunca foram identificadas, porque num país tão pobre e onde foram assassinados quase 1/3 da população, é impossível identificar todo mundo, não há registros para fazê-lo. E isso enquanto o mundo inteiro olhava para o outro lado. A China de Mao estava em contra do Vietnã, que também era comunista, porque achava que o Vietnã tinha acumulado muito poder. Estados Unidos do Reagan, do Carter e depois do Reagan, e o Reino Unido da Thatcher, todo mundo olhou para o outro lado, porque
apesar de Pol Pot ser tão terrível, ele era um jeito de frear os vietnamitas que tinham ganhado a guerra, e o mundo tinha medo de que o Vietnã quisesse ampliar sua influência. Finalmente, no ano 79, foi os vietnamitas, precisamente, os que acabaram com isso. Os Vietcong entraram em Camboja, expulsaram os Khmer Rouge do poder e acabaram com o genocídio camboiano. E desde então, o país tenta se recuperar, apesar de que tem sido muito difícil, porque até os 90, ou seja, os próximos 12 anos ainda, vai haver uma guerra civil muito grande. São muitos, apesar de que é uma loucura, né? A gente não consegue imaginar hoje como ele teve tantos apoiadores, mas temos que entender que o contexto era de um país destruído, cuja cultura foi desrespeitada perante 5 séculos por todas as potências do mundo. Esse cara aqui, Pol Pot, e sua ideologia tinham vários seguidores, uma guerra civil de 12 anos, até a década de 1990, quando a organização, a ONU, a United Nations, as Nações Unidas, em português acho que entrou em Camboja e conseguiu um acordo entre os que restavam ainda fiéis aos Khmer Rouge e os fiéis ao rei, que era Norodom Sihanouk. Foram convocadas eleições e desde a década dos 90 o país está em processo de paz, que dizem que foi um processo bastante bem sucedido, apesar de que, claro, é difícil construir um país onde as crianças muitas vezes não têm pais, ou os pais não sabem ser pais porque seus próprios pais foram assassinados na frente deles, pais muito pobres, mas eles estão tentando sair dessa situação, e acho que viajar lá enquanto for possível é um bom jeito de ajudar. Vários filmes que a gente conhece, como Tomb Raider ou Apocalipse Now, foram gravados em Camboja. É um jeito também de conhecê-los. Outros filmes menos conhecidos, muito interessantes para ver Camboja antes de ir, seriam The Killing Fields, que conta essa história de Pol Pot e os Khmer Rouge, ou A Cidade dos Fantasmas. E, por sinal, brasileiros, vocês podem estar muito orgulhosos. Não sei se vocês reconhecem esse homem, Sérgio Vieira de Mello. Foi o alto representante das Nações Unidas para a Camboja. Foi o cara que conseguiu a paz depois de o genocídio e 12 anos de guerra civil. E ele era brasileiro de Rio de Janeiro. Morreu no Iraque, foi assassinado em 2003, tentando também pôr um pouquinho de bom senso no meio da loucura da guerra de Iraque. E eu sei que a história dele é bastante desconhecida, mas saibam que esse Camboja hoje é um país em paz, em grande parte graças a Vieira de Mello. Então, queria acabar a apresentação lembrando a figura desse grande brasileiro. Enfim, muito obrigado.